Olá, companheiros. Muito boa tarde. Começando mais um programa Marxismo aqui na Causa Operária TV. Sejam muito bem-vindos aí no chat, vocês que já estão comentando o nosso programa, que está começando agora, e também todos vocês que vão nos assistir. Você pode encontrar nosso programa na playlist aí do canal, assim que terminar a transmissão ao vivo de mais. Começando, a gente teve um probleminha aqui no áudio. Muito boa tarde aí, começando o nosso programa Marxismo aqui na Causa Operária TV. Bom, rapidamente aqui, para não repetir tudo que eu falei, ninguém me ouviu, mas dar aqueles recadinhos iniciais então. Se inscreva no canal, se inscreva na Causa Operária TV. Você pode verificar aí, caso às vezes você acha que está inscrito, mas não está inscrito. Então se inscreva no nosso canal, compartilhe o vídeo, compartilhe o canal também com seus contatos para aumentar o nosso número de inscritos e nossa visualização do nosso link 24 horas. Você pode encontrar também o programa assim que terminar a transmissão ao vivo. Você pode encontrar na nossa playlist do programa Marxismo, compartilhar também o programa separadamente e assistir o programa na íntegra caso você perca aí algum trecho ou queira reassistir. O programa que hoje vai falar sobre o stalinismo. O companheiro Rui vai fazer uma apresentação sobre esse tema, o que foi o stalinismo, que será o nosso tema da próxima Universidade de Férias do PCO e da Juventude do PCO, que acontece no início do ano que vem. Então, fiquem ligados aí. Bom, para a gente começar agora sim, já que o assunto, inclusive, é stalinismo aqui, mostrar novamente a linha de produtos da nossa loja do PCO, sobre os 80 anos do assassinato do Trotsky. Aqui está a caneca de chopp, cerveja, a garrafinha aqui para você conservar sua água geladinha, o boné, tudo isso, 80 anos do assassinato do Leon Trotsky. Tem o imã de geladeira, muito interessante, abridor de garrafa, e aqui o pôster também para você colocar na sua parede, na parede aí da sua casa, do seu quarto, do seu estabelecimento. Maravilhoso aqui o pôster. Tudo isso em lojadopco.com você encontra. São esses e outros produtos também exclusivos da nossa loja. Canecas, camisetas, livros, apostilas, tudo que você imaginar aí tem na loja do PCO.com. Aí são produtos exclusivos das edições Causa Operária. Bom, vou passar então para o companheiro Rui Costa Pimenta, para a gente começar nosso marxismo de hoje. Depois eu
volto aqui com as perguntas dos companheiros que estão nos assistindo aqui pela internet. Boa tarde, Rui. Boa tarde, Henrique. Boa tarde a todos. Nós hoje vamos fazer uma pequena apresentação do curso que nós estamos lançando para essa Universidade de Férias, né, no começo do ano, agora no começo de 2021, que terá como tema o que foi o stalinismo. Tá? Esse curso ele vai ser realizado pela internet, né? Ele é um curso pago, embora o preço seja módico, nós vamos cobrar apenas R$100 para a inscrição no curso. Ele vai ser realizado nos meses de janeiro e fevereiro, né? Diferentemente do que nós fazemos na Universidade de Férias, onde nós realizamos uma atividade contínua normalmente em janeiro, de 2 semanas de formação política. Como nós estamos numa situação em que é difícil reunir o pessoal e tudo mais, ou é desaconselhável, digamos assim, nós vamos fazer o curso pela internet. Nós vamos fazer o curso 2 vezes por semana, né, com 2 exposições por semana, durante 8 semanas, ou seja, com 16 exposições. Né? Eu convido os companheiros a ficarem atentos aí para as informações na rede social do PCO nas páginas do partido na internet. Tá? O Diário Causa Operária Online, o PCO.org, Causa Operária TV, todas essas páginas. Bom, queria começar essa apresentação respondendo a seguinte pergunta: por que um curso sobre o stalinismo? Tá? Além do mérito geral que tem o curso, né, eu vou explicar aqui mais para frente a abrangência que tem o tema, né, para que as pessoas entendam mais ou menos também como vai ser o curso. Além do mérito geral do curso, em termos de política internacional, de teoria marxista e tudo mais, nós temos um motivo político imediato, que é que existe uma certa onda de uma campanha em favor do stalinismo, mais precisamente em favor da figura do próprio Stalin, né, que sempre representou o stalinismo, porque ele foi uma figura endeusada pela burocracia, né, o regime da burocracia, como todos nós sabemos, era um regime de tipo bonapartista, ou seja, uma ditadura pessoal apoiada no serviço secreto e nas forças armadas. Então Stalin foi muito endeusado e aparecia assim como se ele fosse toda a sociedade, englobasse toda a sociedade soviética. Então esses mitos que são antigos, que são da década de 1930, 40 e 50, até a morte de Stalin, eles estão sendo retomados internacionalmente e apresentados aí para vários setores da sociedade, em particular para a juventude, como sendo uma expressão revolucionária, né? uma corrente revolucionária dentro do movimento operário. Bom, logicamente que o stalinismo, isso aí nós vamos explicar de uma maneira bastante completa no curso, né? O stalinismo nunca foi uma corrente revolucionária, menos ainda marxista. E hoje em dia, né, essa tentativa de reviver, né, o stalinismo e a figura de Stalin, ela, na realidade, evidentemente uma manobra da burguesia para confundir ainda mais a juventude numa época como a nossa, profundamente revolucionária. Uma época revolucionária não no sentido de que as massas estão se mobilizando de um ponto de vista revolucionário, mas que do ponto de vista da crise do capitalismo. Né? A crise do capitalismo ela é
um fator extremamente revolucionário. Nós vimos aí nos vários acontecimentos que o imperialismo se encontra bastante debilitado diante da crise capitalista, da incapacidade da burguesia de fazer com que a economia seja retomada, etc. e tal. Isso para mencionar somente alguns aspectos mais salientes, mais da superfície do problema, né? Nós temos que lembrar, diante disso, que a característica central da nossa época atual é a seguinte: existe um desmoronamento dos regimes, uma crise extraordinária da dominação imperialista, mas, ao mesmo tempo, as mobilizações, como nós temos visto em todos os lugares, elas não encontram uma direção política à altura dos acontecimentos, né? Então, ou essas mobilizações acabam em nada, ou são confiscadas por partidos da esquerda pequeno-burguesa, da esquerda, às vezes da esquerda abertamente pró-imperialista, que canalizam essas mobilizações para uma derrota. Então, o imperialismo entende que essa é uma característica central da situação, que se as massas tivessem uma organização e uma coordenação política verdadeira, né, que representasse efetivamente os seus interesses, que só podem ser representados de uma forma revolucionária, nós teríamos aí a possibilidade de revoluções vitoriosas em vários países. Então, a grande preocupação do imperialismo não é conter simplesmente a tendência revolucionária das massas, o que nem sempre é possível. Mas o imperialismo se esforça por desorganizar os setores mais avançados da classe operária ou aqueles setores da pequena burguesia que se deslocam em direção à classe operária com todo tipo de desvios políticos que ele mesmo ou vai criando ou vai estimulando num determinado sentido, né? Nós vemos aí que uma boa parte da esquerda adotou uma posição extremamente pequeno-burguesa, que são as posições ditas identitárias e tudo mais. Isso daí é uma barreira ao desenvolvimento da consciência revolucionária, da organização revolucionária, não há dúvida nenhuma. Há outras manifestações políticas, né, que a burguesia estimula, um anarquismo generalizado, que significa a desorganização da classe operária, de um modo geral, e entre esses vários recursos que são lançados e que têm um caráter confusionista, que o imperialismo estimula a fundo, nós temos aí essa nova onda stalinista, né? Alguém poderia se perguntar mas por que essa onda stalinista, né? Qual que seria a função exatamente dessa nova onda stalinista? A função é muito clara. O stalinismo ele procura apresentar uma aparência de grande força revolucionária, né? Todo mundo que já viu a propaganda desses setores stalinistas, eles estão centrados na atuação do próprio Stalin, né? O que eles consideram que foi essa atuação. Em geral, tudo isso é uma grande falsificação, na luta contra o nazismo. Então, o stalinismo aparece aí como uma grande força antifascista, né? É notável que as outras etapas da atuação do stalinismo são, em geral, desconsideradas, né? Porque não tem o mesmo... Não é possível realizar essa operação para mostrar o stalinismo como grande força revolucionária. Na realidade, o stalinismo foi uma grande força contra-revolucionária, né? Se nós estamos vivendo hoje uma situação onde o mundo está dominado pela direita, pelo imperialismo e tudo mais, o stalinismo teve um papel de primeira grandeza na formação desse cenário, né? Antes, durante e depois da Segunda Guerra Mundial.
O stalinismo sempre foi, nunca teve nada de progressista, sempre foi uma força contra-revolucionária, né? Foi uma força que apoiou a burguesia imperialista em várias situações, mas, né, pretende-se aproveitar o mito da Segunda Guerra Mundial para apresentar o stalinismo como uma força revolucionária. Mas, ao mesmo tempo, se pensa em utilizar o stalinismo para as operações contra-revolucionárias do imperialismo, né? Nós vimos que no Brasil, se nós formos fazer um levantamento, praticamente todos os grupos que se reivindicam do stalinismo, da figura do Stalin e tal, quase todos eles, não, nem todos efetivamente, apoiaram o golpe de Estado de 2016. Né? O que não é nenhuma novidade em se tratando de stalinismo, porque o stalinismo apoiou vários golpes de Estado. Apoiou, ou ajudou, ou capitulou, etc. Né? Em alguns teve uma participação muito, muito ativa, participando inclusive da repressão política. É o caso da Bolívia, com a derrubada e o assassinato do presidente nacionalista Villarroel. Tudo isso aí nós vamos ver no curso, né? Então, nós estamos diante de uma manobra, que é uma manobra bastante peculiar, de utilizar essa força revolucionária com uma aparência revolucionária, porque o stalinismo sempre foi isso daí. O stalinismo sempre foi uma força contra-revolucionária que utilizava a aparência de que era o representante da Revolução Russa de 1917. Agora, nem tanto o stalinismo aparece como representante de 1917, mas mais a propaganda está centrada nessa questão da Segunda Guerra Mundial, que é uma coisa que nós vamos ver em detalhe nesse curso, né? Então, esse é o sentido político do curso que nós estamos realizando, que é, como tudo aquilo que a gente faz, que é esclarecer, né, os elementos mais avançados, os militantes do PCO, outros militantes que estão interessados em compreender melhor a situação, sobre o que realmente foi o stalinismo, qual foi o seu papel histórico, o que ele realmente realizou. Eu digo foi porque, rigorosamente falando, né, o stalinismo só pode ser considerado como um fenômeno social. Quer dizer, o stalinismo, o que é? O nome que nós damos, né, à política geral da burocracia da União Soviética, depois que essa burocracia tirou do poder e assassinou os principais dirigentes da Revolução Russa de 1917. Então, nesse sentido, o stalinismo não existe mais. Como ideologia, o stalinismo não tem uma ideologia definida. O stalinismo tinha duas questões ideológicas que sempre caracterizaram a sua atuação, embora tudo isso fosse também submetido às conveniências do momento, que foi a revolução por etapas, ou seja, resumidamente, uma tese que justificava o apoio à burguesia contra os trabalhadores nos momentos revolucionários e nos momentos também não revolucionários. Quer dizer, a tese era de que cabia à burguesia tomar o poder e realizar a revolução. Com essa política, né, em pleno século XX, não era possível senão um desenlace contra-revolucionário. Os stalinistas de hoje, ou filo-stalinistas, admiradores do stalinismo, a turma toda, nem mesmo essa tese eles aceitam mais. E a segunda característica ideológica do stalinismo, se nós podemos dizer assim, é a tese do socialismo num só país. Essa tese deu lugar a muita confusão, né? E nós vamos procurar no curso explicar detalhadamente. Nós já fizemos uma breve explicação aqui no programa Marxismo, vamos procurar explicar detalhadamente qual é o significado
político real, concreto dessa tese, que é uma tese absolutamente antimarxista. Então, os grupos stalinistas, eles não têm uma... Primeiro, não têm unidade entre si, não têm uma política clara, eles tendem, todos eles, à colaboração de classes, né? Mas eles não têm uma política unitária. Não têm uma política unitária, nem nada parecido, né? Nem mesmo uma unidade, como acontece com os grupos trotskistas, onde todos se reivindicam do que Trotsky escreveu e fazem um esforço para adaptar o que Trotsky escreveu à realidade da sua própria atuação, ou seja, desfigurando as teorias trotskistas, o programa trotskista. Os stalinistas nem mesmo isso, porque Stalin nunca elaborou um programa nem nada. Não existe quem, hoje em dia, né, faça aí um texto teórico e cite Stalin de um ponto de vista teórico. Stalin foi muito citado, né, principalmente na época em que ele viveu, mas ele era citado simplesmente para ser elogiado. Ele não era citado como um teórico. Então, por isso nós dizemos, né, no curso, o que foi o stalinismo. O que nós temos hoje, seria mais concreto dizer, são algumas manifestações que são pró-stalinistas, mas na realidade não é o stalinismo. Nas redes sociais nós vemos aí o ridículo, muitas vezes, de indivíduos isolados, sem nenhum poder político, ameaçarem os trotskistas com o Gulag, mas eles não têm Gulag, eles não têm polícia secreta, não têm nada, né? É uma encenação, como a gente já disse em matérias no nosso jornal, é um jogo de RPG de stalinismo. Bom, o interesse do curso também, né, além de compreender a fundo o que foi o problema do stalinismo, o que aconteceu com a União Soviética, né, que implicações isso tem para a teoria revolucionária, para o socialismo de um modo geral. Um dos grandes desserviços do stalinismo foi comprometer a ideia do socialismo. Antes do stalinismo, todo mundo via o socialismo como sendo a emancipação da humanidade. Hoje em dia, uma parcela, inclusive de militantes de esquerda, vê o socialismo como sendo um grande campo de concentração. Isso daí foi o stalinismo, não tem nada a ver com o socialismo, isso é uma outra coisa importante para esclarecer nesse curso. O segundo aspecto mais importante do curso é que não se trata simplesmente de fazer uma crítica ao Stalin, muito menos uma crítica rasteira, né? O curso ele vai percorrer, né, os principais acontecimentos do século XX. Como nós sabemos, o século XX inaugura a época do imperialismo e a época de transição, do capitalismo para o socialismo, né? E como toda época de transição, toda época histórica de transição, como aconteceu no passado, entre o feudalismo e o capitalismo, você tem todo um período de guerras, revoluções, sublevações, crises, etc. e tal, que fazem parte desse período, né? O stalinismo ele teve uma importância muito grande porque ele foi o fator que desviou a classe operária fundamentalmente dos seus principais objetivos, superando inclusive a social-democracia, que também era um partido operário que acabou se adaptando aos interesses da burguesia, né? O stalinismo se tornou um fator mais importante nesse papel de desviar, né, e impedir a classe operária de fazer a revolução do que a própria social-democracia. E isso daí marca os principais acontecimentos do século, que são acontecimentos onde se vê o enfrentamento entre a classe operária e a burguesia mundial, né? Quer dizer, o stalinismo é um produto negativo da época mais revolucionária que a humanidade conheceu, né? Então nós vamos ver no curso não apenas o problema da União Soviética, da luta de classes dentro da União Soviética, mas nós vamos ver o problema das revoluções nos países
capitalistas atrasados, né? Nós temos uma revolução que é central desse tipo de países, onde o stalinismo tem uma intervenção desastrosa que leva à derrota da revolução, que é a Revolução Chinesa. Depois nós temos uma situação revolucionária na Europa, em países importantes como a França, etc. e tal, onde o stalinismo, ora, vai se lançar a uma política de frente popular, ou seja, uma política de colaboração com a burguesia para estrangular a revolução, ora vai se lançar, inclusive, a uma aliança com o nazismo, né? Então nós vamos ver aí o problema, né? Não apenas o stalinismo, mas o problema de como se deve compreender o problema da relação entre as frentes populares e o fascismo na época revolucionária, como, por exemplo, na década de 1930. Depois nós vamos ver o problema da relação entre a democracia burguesa e o fascismo. O stalinismo ora tomou partido pela democracia burguesa, ora tomou partido pelo fascismo, né? Particularmente o fascismo hitleriano. Vamos ver a questão da Segunda Guerra Mundial, que realmente aconteceu, né? Diferentemente do mito que apresenta assim, a acreditar nos stalinistas, Stalin teria ganho a Segunda Guerra Mundial sozinho, ele lutando contra Hitler. Isso daí não tem a menor sombra de realidade. Depois da guerra, nós temos aí a relação entre a União Soviética e o imperialismo, né, tomando decisões sobre o destino de vários países europeus e no mundo inteiro, né, uma política profundamente contra-revolucionária. Nós vamos ver em detalhe isso daí, o que realmente aconteceu. Vamos ver a reviravolta que acontece aí com o Plano Marshall, que vai dar lugar à Guerra Fria, né, a estatização do capital no leste europeu. Depois, novamente, a Revolução Chinesa, dessa vez vitoriosa. Vamos ver aí o que aconteceu na Europa depois da guerra e como o stalinismo preveniu, né, impediu o desenvolvimento da revolução em países fundamentais da Europa, como a Itália e a França. Tá? Tudo isso daí é um aspecto fundamental da política internacional dessa época, e nós vamos procurar fazer a crítica das diversas posições e procurar estabelecer qual seria a posição marxista, a concepção marxista diante desses acontecimentos. Aí nós temos a União Soviética depois da morte de Stalin, tá? A época Khrushchev, né? E depois a reviravolta da época do Brezhnev. Vamos ver a questão da crise no leste europeu, dissolução da Iugoslávia, revolução proletária na Polônia, a guerra do Afeganistão, até a queda do Muro de Berlim e o colapso da União Soviética. Quais foram as causas políticas e econômicas desse colapso? Então nós podemos ver aqui que, ao tratar do stalinismo, nós estamos tratando, né, não simplesmente fazendo uma crítica, que é muito importante, a uma determinada corrente política, mas explicando ou procurando explicar, compreendendo ou procurando compreender os acontecimentos mais importantes do século XX. Sem a compreensão desses acontecimentos, é difícil também compreender a situação que nós estamos vivendo hoje, né? Nós temos que ver aqui, na questão do colapso da União Soviética, a questão do neoliberalismo, que vai ser um ponto importante da política da burguesia em relação ao neoliberalismo e tudo mais. Então, nós estamos convidando todos os companheiros para um curso que nós pretendemos que seja um curso muito abrangente no que diz respeito à política internacional dos últimos praticamente 100 anos da história da humanidade. Estão todos convidados, nós já vamos colocar aí nos nossos sites
as formas de inscrição, já estamos começando a fazer a inscrição dos participantes, né? E convidamos todos a participar, porque essa compreensão é fundamental. Na política, nós não podemos ter uma concepção de curiosos, né? É preciso ter um conhecimento sólido dos fatos e da teoria marxista. Então, a nossa ideia, o nosso propósito é fornecer, no máximo possível, essas duas questões, né, para os militantes e todos aqueles que têm interesse em aprofundar o seu conhecimento sobre o assunto. Queria pedir a todos que ajudem a divulgar o curso, né? É muito importante isso, é um debate muito importante, muito fundamental. Não tem a ver apenas com a polêmica com uns stalinistas anacrônicos, tem a ver com a própria evolução do pensamento marxista e com a análise marxista diante de grandes acontecimentos, né? Como essa análise se comprovou diante desses grandes acontecimentos. Henrique. Bom, vamos lá, companheiros. Só lembrando que o companheiro Rui está toda segunda-feira aqui na Causa Operária TV, no programa Marxismo, ao vivo às 13 horas. Todas as terças-feiras tem a análise política na TV 247, ao vivo às 16 horas. A gente transmite simultaneamente aqui na Causa Operária TV. Sextas-feiras, às 14 horas ao vivo, tem a análise internacional, né? A análise internacional também é transmitida depois no domingo na TV 247, e todos os sábados a análise política da semana ao vivo às 11h30 da manhã, que é o carro-chefe aqui da nossa programação. O companheiro Rui ainda está todas as quintas-feiras na live das 5, né, ao vivo às 17 horas lá na TV DCM. Bom, fazendo aqui nossa primeira pergunta, agradecer o superchat do Mauro Sou. Ele pergunta o seguinte: no debate, o hegeliano Altman defendeu Khrushchev de criminoso, alegando que se deve considerar as circunstâncias para julgá-lo. Se não podemos atacar stalinistas, como defendê-los? Não seria tudo obra das circunstâncias? Bom, não me consta que o Breno Altman seja hegeliano, né? Mas ele, sem dúvida nenhuma, é uma das pessoas mais empenhadas nesse resgate do stalinismo, por motivos, obviamente, políticos, né? Ele defendeu muito o Jones Manuel, que foi o principal cabo eleitoral do Boulos. E ele agora, né, que ele é do PT, ele já apareceu hoje, né, um dia depois da eleição, numa defesa muito enfática do Boulos. Quer dizer, aí tem toda uma operação política. Sem dúvida, tudo é o resultado das circunstâncias. Agora, se nós considerarmos apenas que tudo é o resultado das circunstâncias, nós temos uma concepção estranha do mundo, porque os seres humanos vão ficar fora dessas circunstâncias. Uma das complexidades da análise materialista é entender que na situação, né, objetiva também estão as pessoas. A pessoa é um dado fundamental da situação objetiva. Então, se nós falamos tal e tal coisa foi produto das circunstâncias, tudo bem, mas as circunstâncias são também as pessoas, a organização e tudo mais. Alguém poderia dizer, mas as pessoas não têm uma influência determinante em todos os momentos sobre as demais circunstâncias. Também é verdade, mas elas têm um papel. Tá? Então, o que acontece? Se tudo é produto das circunstâncias, nós temos que considerar qual é o papel de uma determinada política, de uma força política dentro dessas circunstâncias. As circunstâncias, elas tendem a criar essas forças políticas. E são as pessoas que vão atuar nesse âmbito. Então, nós temos que julgar qual é a política, porque senão não faria sentido analisar nada. Seria tudo uma paisagem aí onde você simplesmente destaca
um determinado aspecto dessa paisagem. Não há movimento, não há interferência. A interferência dos seres humanos seria sem importância. Os seres humanos seriam como fantasmas dentro do panorama político. É um erro muito comum, né? De todas as pessoas. Na realidade, na luta de classes, nós temos que analisar o papel que pessoas e forças políticas analisaram, o papel que eles desempenharam, né? Temos que analisar isso daí, e nós temos que entender que a luta de classes é uma luta onde a luta de ideias e de atos, etc. e tal, provoca os deslocamentos. Que esses deslocamentos têm uma causa objetiva, não é dúvida. Porém, né, na luta de classes há o lado revolucionário e o lado contra-revolucionário. Não há como você ser indiferente a esse fato. Tá? Quer dizer, é complexo para a maioria das pessoas, ainda mais pessoas que têm uma formação stalinista, compreender a relação existente entre a atividade consciente do ser humano e o restante das condições em que essa atividade se desenvolve. Tá? É muito complexo. Alguns tendem a atribuir a essa atividade um valor absoluto ou determinante, muito mais do que ele realmente tem, e outros tendem a atribuir significado nenhum. E tem também aqueles que são ecléticos, é o caso do Breno Altman, porque para ele o Stalin ganhou a Segunda Guerra Mundial, né? E em outra situação são as circunstâncias. Na Segunda Guerra Mundial não foram as circunstâncias. Foi uma pessoa genial, mitológica, uma divindade quase. Em outras situações, mas ele errou, mas ele teve essa política, mas aí as circunstâncias não permitiam, etc. e tal. É toda uma maneira muito incoerente, muito sem sentido de analisar a realidade. Fazer a próxima pergunta aqui, agradecer o superchat do Ernesto Abdala Filho, muito obrigado. Ele pergunta: o termo esquerda é apropriado para um movimento pró-imperialista ou pequeno burguês? Não seria melhor buscar outro termo? Por que esquerda se não tem nada de esquerda? Esquerda é um termo vago, né? Quer dizer, ele é funcional numa análise se nós levarmos em consideração o quanto ele é vago. Normalmente, o que a gente chama de esquerda? A gente chama de esquerda aqueles setores que têm uma posição de defesa dos direitos democráticos da população e das suas condições de vida, né? Questões sociais. Assim como existem os partidos de direita ou conservadores que ignoram, em grande medida, esses problemas, procuram tirar os direitos da população. Então, quer dizer, uma coisa muito vaga. É vaga, mas ela é funcional dentro de um determinado limite, como tudo, em todo tipo de análise, né? O que eu acho que as pessoas querem extrair do termo esquerda um significado superior àquele que ele tem. Por exemplo, você tem aí partidos de esquerda, tem uma esquerda pequeno-burguesa, às vezes, inclusive, por um conjunto de características, essa esquerda pequeno-burguesa é pró-imperialista. E você tem a esquerda revolucionária. De um ponto de vista geral, há uma certa ligação entre esses dois partidos. Agora, concretamente, eles são tão diferentes como água e vinho. Isso daí tem que ser compreendido, né? A esquerda pequeno-burguesa não tem nada a ver com a classe operária, com o socialismo de fato, com a revolução, com nada disso, né? Então, é preciso, ao fazer a análise, ir, digamos assim, aprofundando a distinção, né? Incluindo outro tipo de definição que vai ajudar a tornar a análise mais concreta.
Sobre a questão de mudar, eu acho assim, não faz parte da nossa capacidade de mudar coisas que estão estabelecidas e, inclusive, correspondem a uma certa realidade, né? Então, isso daí é interessante, é preciso manter a análise desse modo. Veja-se, por exemplo, a comparação entre o PT e o PDT. O PDT do Brizola, nós poderíamos considerar o PDT numa outra época, né, nós poderíamos, do Brizola nem tanto, mas o PTB antigo, nós poderíamos considerar ele como um partido de esquerda, um partido burguês de esquerda. Por quê? Por causa do nacionalismo, por causa da defesa das condições de vida dos trabalhadores, a defesa da CLT, etc. e tal. Agora, o PDT do Ciro Gomes hoje em dia não dá para considerar assim, porque ele não é isso daí. Ele não é um partido reformista, ele é um partido que está ligado aos interesses do grande capital. Aí é que a coisa precisaria. Você vê que mesmo numa definição tão ampla como essa, e essa é uma definição muito ampla, você encontra aí uma fronteira clara. O Ciro Gomes é um elemento da direita, do bloco de partidos direitistas e conservadores, que procura se apresentar como sendo nacionalista, mas na verdade não é. Veja-se a relação dele com Steinbrück, etc. e tal. O que poderia ter de verdade nisso daí é que o Ciro Gomes é mais ligado, né, dentro do bloco dos grandes capitalistas e do imperialismo, que é o bloco da direita, digamos assim, ele é mais ligado dentro desse bloco a uma facção de capitalistas nacionais que estão buscando aí alguma vantagem, alguma coisa com o imperialismo, mas ele não rompe com esse bloco, ele não leva a luta para o terreno de oposição a esse bloco em nenhum sentido. Então não dá para considerar ele como de esquerda. Mesma coisa acontece com a Rede, com o PSB. São partidos do bloco político entre o grande capital e o imperialismo, né, e as oligarquias, etc. e tal. O PT já não é isso. O PT já é um partido de esquerda, apesar das suas combinações políticas, acordos, etc. e tal, com os setores da burguesia. O PSOL também não é igual ao PDT, apesar de que ele está, nesse momento, totalmente a serviço do outro bloco. Né? Também aí é preciso fazer uma distinção. Uma coisa é pertencer ao bloco, outra coisa é estar a serviço do bloco. Para algumas pessoas, essas distinções elas são inúteis ou, digamos assim, especiosas. Você não tem a necessidade dessa distinção. Não, a distinção é muito importante para compreender a relação entre as classes sociais. Então, aí você tem que deixar claro, estar a serviço não é fazer parte de. Aí alguém pergunta, uma pessoa pode vir a fazer parte do bloco majoritário da burguesia, tudo mais? Pode vir, mas ainda não faz. Há elementos dentro do PSOL que fazem parte desse bloco? Sim, há elementos do PSOL que fazem parte desse bloco, assim como há elementos do PT e do PCdoB que eles individualmente fazem parte do bloco, mas não romperam com seus partidos de origem, estão tentando levar o partido para lá, etc. e tal. Então, quer dizer, toda essa distinção ela é importante. Aí dentro da esquerda nós temos que diferenciar a esquerda pequeno burguesa da esquerda proletária. Né? Nesse caso aqui, por exemplo, o PT não é uma esquerda proletária, mas ele tem uma base operária. Né? A base do PT é a CUT. De um ponto de vista geral, a cúpula do PT é parecida com a do PSOL, só que ela tem uma posição mais nitidamente nacionalista e social do que o PSOL, que é um partido bem pequeno-burguês. O PSOL é o partido identitário, é como se ele fosse uma ala esquerda do Partido Democrata norte-americano.
Depois a gente tem que diferenciar também, dentro da esquerda, os revolucionários e os reformistas. PT, PCdoB e PSOL são partidos reformistas. São partidos que querem, né? Às vezes o PSOL fala em revolução, o PCdoB fala em revolução, mas o que eles querem mesmo é a participação política dentro do regime político da burguesia, né? E assim por diante. Há muitas distinções. Por isso que também a análise política é uma coisa bastante complexa, né? Durante a eleição você vê aí as pessoas se aventurarem no campo da análise política, mas o que elas estão fazendo não é uma análise política. Elas estão reproduzindo, né, a influência da burguesia sobre elas. É o caso, por exemplo, da esquerda, dos setores de esquerda que votou no Guilherme Boulos. Eles votaram porque a imprensa burguesa mandou eles votarem. Todos eles vão dizer que não, mas foi isso daí que aconteceu. Quem elegeu Boulos foi a imprensa burguesa. A imprensa burguesa explorou coisas reais, né? Explorou. Algumas ela falsificou e assim por diante. Mas explorou uma tendência natural. Existe uma boa parte da esquerda, da pequena burguesia esquerdista, que acha que a defesa das posições identitárias é muito mais importante do que a população que está morrendo de fome. Veja-se que eles propõem colocar mais gente na cadeia quando isso daí atinge como uma bomba atômica a população proletária do país e faz parte do mecanismo de contenção da classe operária. Quer dizer, então, resumidamente, esquerda é um termo vago, porém ele é funcional, quer dizer, ele tem uma função na análise política. Se não tivesse, a gente deveria abandonar completamente. O que eu acho que é preciso explicar é que ser de esquerda não é, né? Não existe uma família da esquerda. Aí o pessoal fala, não, temos que votar na esquerda. Bom, isso é muito vago. Não é assim que tem que votar na esquerda, que qualquer esquerda você vai se aliar com ela, não tem nada a ver. Tem esquerda aí que não dá para se aliar com ela de jeito nenhum. A próxima pergunta aqui do nosso programa é um superchat do Corisco, muito obrigado. Como funciona um país socialista com a burguesia e sem ela? Como países como Cuba se livraram da burocracia nacional e da burocracia soviética? Bom, país socialista seria o país, é uma definição também um pouco vaga, né? Porque país socialista quer dizer um país que se dirige ao socialismo, está inclinado ao socialismo. Não quer dizer que ele seja mesmo socialista, porque o socialismo não é um fenômeno, não é um projeto de sociedade que possa ser implantado num determinado país. O que a gente pode dizer que é um país socialista é o país que expropriou a burguesia, quer dizer, expropriou todos os grandes capitalistas. Aquelas fortalezas fundamentais do capitalismo. Não quer dizer que ele expropriou o comércio da esquina, não é isso. Quer dizer que ele expropriou as grandes empresas, as grandes propriedades territoriais e assim por diante. E outras coisas também, que ele criou barreiras à penetração do capitalismo no país. Então, se você tiver alguma burguesia num país como esse, seria possível, não é totalmente descartado, ela seria uma burguesia que estaria, no caso, numa posição subordinada à economia estatal de tipo socialista. E ela teria, logicamente, que ela teria que se submeter a todo tipo de determinação do Estado socialista que não poderia dar a possibilidade dessa burguesia se desenvolver. Bom, no caso de Cuba, não é que ela eliminou a burocracia interna, não é isso. Existe uma burocracia em Cuba. É que a burocracia cubana ela não é uma excrescência tão grande quanto a burocracia soviética. Primeiro que é uma burocracia muito pobre.
né? E isso daí retira muito do caráter burocrático do funcionalismo dos cubanos. Segundo, que ela precisa estar fortemente ligada à população para se defender do imperialismo. A burguesia, a burocracia soviética, não. Ela teve que acorrentar, né, enjaular a classe operária para poder controlar o país e levar adiante a sua política. Então, são coisas distintas, né, a burocracia cubana e a burocracia soviética. Como é que Cuba se livrou da burocracia soviética? Porque Cuba nunca foi, né, nunca teve primeiro nunca teve nenhuma ligação com a burocracia soviética, os revolucionários cubanos. Uma coisa que muita gente não conhece a história, não entende o seguinte, que quem fez a revolução em Cuba não foi o Partido Comunista Cubano, até porque Partido Comunista em geral não faz revolução nenhuma, né? Foi o chamado Movimento 26 de Julho. Depois que a revolução estava feita, depois que o país, o governo decidiu expropriar a burguesia, o Fidel Castro se juntou ao Partido Comunista, fundiu os dois partidos, que foi uma operação de tipo direitista, conservadora naquele momento. Mas o Fidel Castro nunca cedeu efetivamente o poder para a velha burocracia do Partido Comunista Cubano, que era intimamente ligada à burocracia soviética. Pelo contrário, ele acabou destruindo essa burocracia do Partido Comunista, a cúpula burocrática. Então, estabeleceu-se um acordo onde Cuba era dependente da União Soviética economicamente, até certo ponto politicamente, mas não era completamente subordinada. Cuba nunca foi, como a Polônia, como a Tchecoslováquia, né? Coisas que nós vamos ver no curso, inclusive, um país que fosse controlado por uma cúpula que respondia diretamente à União Soviética. Nunca foi isso daí. É distinto, né? É também assunto para toda uma discussão histórica. No curso nós vamos ver isso daí. Nós vamos ver Cuba, nós vamos ver muitos casos, né? Não vamos ver todos os casos, porque não daria tempo. Mas nós vamos ver muitos casos da intervenção do stalinismo em situações revolucionárias, como é o caso de Cuba. Próxima pergunta é o companheiro Adalberto Pereira. Rui, o stalinismo foi decisivo para a dissolução da União Soviética? O stalinismo foi decisivo, foi a causa principal da crise da União Soviética. Por quê? Primeiro, por causa da tentativa de estabelecer uma espécie de socialismo autárquico, o chamado socialismo num só país. Eles fizeram muita coisa, né? Por exemplo, uma coisa que muita gente não sabe é que depois da Segunda Guerra Mundial, os stalinistas, o stalinismo, que a União Soviética, ocupou uma parte da Alemanha, né? Uma parte bem industrializada da Alemanha, e eles, ao invés de impulsionar a luta revolucionária do povo alemão, o que eles fizeram? Eles pegaram a indústria alemã, né, desmontaram, em acordo com o imperialismo, desmontaram essa indústria e mandaram para a União Soviética. Quer dizer, essa é uma face do chamado socialismo autárquico, que é assim, né? Eu me preocupo com a minha situação, o resto, né, que se vire. Ou pior, né? O resto eu vou sacrificar para favorecer a minha situação. Então, o socialismo autárquico, ele é um beco sem saída, porque o capitalismo é muito mais poderoso do que a União Soviética.
Sempre foi. Não é que a União Soviética fosse mais poderosa que o capitalismo. Quem acreditar nisso daí está acreditando numa verdadeira fábula. O capitalismo era infinitamente mais poderoso. O que continha o capitalismo em relação à União Soviética eram as massas operárias. Por isso que foi Hitler que invadiu a União Soviética e não a França, os Estados Unidos ou a Alemanha, ou a Inglaterra. Porque nesses países eles não tinham uma base sólida para invadir a União Soviética. Foi preciso o fascismo para que o capitalismo encontrasse uma forma de unificar o país, né, e de atrelar a classe operária a lutar, inclusive, contra a União Soviética. Então, quer dizer, a União Soviética sendo mais fraca, Stalin tendo sacrificado toda a Revolução Mundial para preservar a União Soviética, era inevitável que a União Soviética viesse à falência, finalmente, né, pressionada, inclusive pressionada politicamente e pressionada economicamente pelo imperialismo. Essa foi uma primeira causa importante. Uma segunda causa é que a burocracia ela é ineficiente. Ela não é uma casta progressista. Se a burocracia, né, operária, stalinista, fosse uma casta social progressista, quer dizer, que realmente quisesse desenvolver o país, tivesse uma proposta, etc., etc., seria diferente. Mas a burocracia não é assim. A burocracia, do ponto de vista da política internacional, só cometeu erros e sacrificou a Revolução Internacional. Do ponto de vista da relação com os Estados capitalistas, só cometeu erros. Inclusive facilitou a invasão da União Soviética pelo próprio Hitler. Do ponto de vista da política econômica, ela só cometeu erros, colocou a União Soviética à beira do abismo em várias oportunidades. Então, quer dizer, uma classe social incapaz de efetivamente dirigir o país. Bom, isso, finalmente, né, a burocracia soviética é uma burocracia gigantesca, nas forças armadas, etc. e tal. Então, ela acabava se transformando num verdadeiro parasita dentro da União Soviética, com seus privilégios. A burocracia soviética não era uma burocracia modesta. Ela vivia no luxo. Todo mundo já denunciou isso daí. Ela era uma burocracia luxuosa. O Brezhnev, que foi o homem que substituiu o Khrushchev, ele era colecionador de automóveis antigos, de luxo. Você imagina um líder operário colecionando automóveis? Toda a burocracia tinha aí lugares de luxo para passar as férias, foram criadas lojas especiais só para a burocracia, só a burocracia tinha acesso. Quer dizer, você precisava ser funcionário do Estado de algum grau para ter acesso a essas lojas. Né? Isso significa o quê? Que a burocracia se comportava, dentro de uma certa medida, como uma burocracia, só que dentro de um país que não tinha capitalismo. Então ela pesava, assim como a burguesia pesa para o país, né, o consumo da burguesia de luxo, o desperdício de dinheiro, a criação de atividades que não têm nenhum sentido produtivo, etc. e tal, a burocracia pesava da mesma maneira. Ela era um peso para o país. A economia não conseguia se desenvolver. A gente poderia dar outros exemplos dessas coisas, por exemplo, a chamada corrida nuclear, corrida armamentista e outros fatores. Mas isso daqui é suficiente para explicar que a burocracia acabaria a levar a União Soviética para o buraco, como ela efetivamente levou. Aí os neo-admiradores do Stalin vão falar que não foi o Stalin, porque ele morreu em 53 e a União Soviética caiu depois. Mas durante a vida do Stalin e depois da morte dele, as crises, né, tanto da União Soviética como dos países do leste europeu,
foram sistemáticas, né? A coisa foi plantada antes, evidentemente. Bom, a gente está no finalzinho, Rui. O De Paulista 78 pergunta se o Ciro fosse mesmo nacionalista, ele poderia discordar do governo venezuelano, mas não deveria defendê-lo do imperialismo? Do governo da Venezuela, né? Isso. Exatamente. E, bom, e o Corisco mandou outro superchat para você explicar melhor como funciona o socialismo com e sem a burocracia. Bom, explicar aqui significa explicar resumidamente, né? A doutrina marxista, ela aponta para o seguinte, que a conquista do poder deve levar a uma simplificação do funcionamento do Estado, de tal maneira que toda a população possa participar nesse funcionamento. Então, quer dizer, você teria que ter aí uma administração estatal bastante, digamos assim, democrática. Você não poderia ter assim aquele exército onde o general manda em todo mundo, etc. e tal. Você teria que ter uma participação de toda a população na administração estatal. A burocracia, a primeira coisa que ela faz é separar de uma maneira drástica a administração estatal da população. E aí está uma das causas fundamentais da ineficiência da burocracia. A burocracia ela não acredita que a força de um Estado revolucionário vem do povo. Ela acredita na organização convencional burocrática do Estado capitalista. Então, essas são duas questões fundamentais, né? Você teria que procurar fazer com que o Estado, tal como ele é hoje no capitalismo, né, e uma parte disso sobreviveria à revolução, porque as funções estatais estão aí, ele fosse o menos rígido possível. A política a teoria marxista diz o seguinte, que à medida que as classes vão desaparecendo, o Estado vai se dissolvendo como instrumento de coerção. E ele fica como uma máquina administrativa apenas. Administração das coisas e não das pessoas. Quer dizer, o Estado capitalista é, em grande medida, repressão. Polícia, presídio, judiciário, forças armadas, vários tipos de polícia, pá. Isso tudo teria que ir desaparecendo, de maneira que ficasse apenas a parte administrativa, quer dizer, coordenação para a agricultura. E essa parte administrativa não poderia ser uma elite, não poderia ser uma iluminado separado do povo, porque isso daí é a burocracia. Teria que ser teria que ter um funcionamento que permitisse a mais ampla participação popular nos negócios do Estado. Então, logicamente que isso daí cabe aí uma discussão bem mais profunda, mas resumidamente, em poucas palavras, é isso. Bom, Rui, para a gente finalizar, a questão da bibliografia do tema, não sei até se você já não quer antecipar qual vão ser os livros básicos para a própria universidade de férias. Eu acho que nós vamos ter que publicar essa bibliografia aí no nosso jornal, no Diário Causa Operária, né? Nós vamos ter uma página especial para o curso, aí nós vamos colocar. A bibliografia é muito abrangente. Beleza. Bom, gente, então é isso. A gente terminou mais esse programa Marxismo. Queria agradecer a todo mundo que assistiu a gente, que contribuiu, que participou aí do chat, que mandou suas perguntas, comentários. Segunda-feira a gente está de volta em mais um programa Marxismo, ao vivo, às 13 horas. Amanhã tem o companheiro Rui
na TV 247, na Análise Política, às 16 horas, ao vivo. A gente transmite simultaneamente aqui na Causa Operária TV, então fiquem ligados. E fiquem ligados em toda a nossa programação também. Não deixe de contribuir com a gente, de se tornar membro assinante do canal, de compartilhar nosso link 24 horas, né? E ajudar a fortalecer a Causa Operária TV. É isso, muito boa tarde para todo mundo que nos assistiu, muito obrigado. E a gente está de volta segunda-feira em mais um programa Marxismo. Até mais. Beleza.